O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Eu quero aproveitar aqui, agradecer o presente que vocês me deram. O pastor está tecnológico agora com esses negócio de coisa. Estou aqui acostumando, que disseram que eu estava acabando com as árvores, só gastando papel. Aí me deram uma coisa assim. Eu fiz como você falou, Ítalo, botei PDF agora. Agora vai, né? A gente chega lá e vai aprendendo, né? Amém? Mas o Senhor tem uma palavra no nosso coração. Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, versículo 21 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem achou? Amém? Eu vou ler como está aqui na tela. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou até aqui. E nessa hora que vamos meditar na Tua palavra, que Teu Santo Espírito venha sobre nós, dando entendimento. Que essa palavra alcance o nosso coração de maneira que a Tua bênção seja completa, Pai. Que toda e qualquer preocupação agora venha, meu Deus, ficar de lado. E que nossa mente, nosso coração esteja totalmente focado naquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, eu te peço, me ajude, Pai. Eu preciso do Senhor. Me coloco em total dependência de Ti, que o Teu Espírito me conduza nesse altar, assim como essa palavra, ela está me abençoando. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Crendo assim, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Hoje é domingo de missões. Uma das coisas que eu louvo muito sobre essa questão da nossa igreja é que nós temos uma data específica para sempre lembrar do propósito da igreja. A igreja tem uma missão, que é anunciar Jesus Cristo, que é pregar o reino de Deus, que é anunciar o evangelho do Senhor. Veja só, e Atos dos Apóstolos é o livro que ilustra muito bem essa questão. O próprio nome, Atos, são as ações, é o movimento da igreja. Atos, ele registra o momento em que Jesus ele sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado e os discípulos cheios do Espírito Santo, eles vão anunciar o evangelho e saem pregando. Detalhe, num período muito difícil, porque Roma ela intensifica a perseguição aos cristãos, mas mesmo assim eles continuaram a cumprir essa missão. Mas vieram momentos que a coisa ficava mais pesada, mais complicada aqui, e muitos ali ficavam, meu Deus, como está difícil essa situação. Nessa hora os discípulos, como por exemplo Paulo, como Pedro, como diz esse trecho, eles faziam questão de passar pelas cidades que eles já tinham pregado, onde já tinham irmãos de fé ali na batalha, fortalecendo o ânimo deles, dizendo: irmãos, nós temos que permanecer firmes nessa fé, vai dar certo. Eu estou dizendo isso para você também, vai dar certo para você. Você tem que permanecer firme na fé. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém, amados? E aí, uma frase também chama a atenção nessas visitas que eles faziam para trazer o ânimo aos irmãos. É que era necessário que se passasse por muitas tribulações para a gente entrar no reino de Deus. Ele não está dizendo que é opcional a tribulação.
A tribulação, ela é necessária para se entrar no reino de Deus. Para melhorar ainda o entendimento, vale aqui a gente lembrar o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é um local específico, um território, não. Reino de Deus significa domínio de Deus, soberania de Deus, vontade de Deus sobre a nossa vida. Onde a própria palavra do Senhor diz que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Estar debaixo do reino de Deus, em fazer parte do reino de Deus, é viver debaixo da sua vontade, é viver as suas promessas, é viver a felicidade que Ele tem, é viver a alegria que Ele tem para nós, é a salvação da nossa alma, é o melhor, aquilo que ninguém pode te dar, aquilo que o mundo não pode te dar, está no reino de Deus. É o Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu vou perguntar, quem quer entrar nesse reino? Estamos nos esforçando para isso. Aí vem o detalhe, é necessário passar, já tirou, mas está lá, muitas, o que? Tribulações, sabe? Então assim, é importante a gente compreender o que isso significa. Acho que tribulação é uma palavra que está muito comum no nosso meio, né? O evangélico fala todo, rapaz, está uma tribulação, E diante disso, será que a gente entende o que é realmente uma tribulação? Você sabe o que é tribulação? Pastor, tribulação é problema, é uma coisa... Então, eu tenho aqui dois significados bem interessantes. O que é tribulação? Significa um estado de grande aflição, angústia, tormento ou adversidade. É um termo que descreve um momento de peso e dificuldade em que alguém enfrenta problemas intensos, dores ou provações na vida. É um dos conceitos de tribulação. Aí eu fui mais profundo porque eu acho essa palavra até engraçada, tribulação. Ou atribulado, né? Você nunca chamou seu irmão de atribulado, não, né? Você é um atribulado, tem gente que chamou de atribulado. Mas esse termo, eu falei aqui hoje de manhã, eu tive um colega de faculdade, um doutor em línguas, inclusive com conhecimento profundo de latim. E aí eu lembrando dele, que é o doutor Marcos. Aí tribulação, essa palavra, você sabe que a maioria das nossas palavras, né, Ítalo? Você tem uma raiz do latim, né? Então é uma língua nobre, que o latim é muito de um significado específico para determinar algo. E tribulação, ela vem do latim tribulatio, que deriva de tribulum. Aí eu disse, e o que é tribulum? Quem sabe o que é tríbulo? Então, tá pronta aí a foto do tríbulum? Se puder apagar aqui, fica melhor. Será que está aí? Isso, vai dar certo. Vanessa deixou aí de manhã, não foi? Amém. Vai aparecer. Pronto. Se der para apagar um pouquinho mais, alguma coisa. Tá dando para ver, irmão? Pronto. Melhorou, irmãos? O que é um tríbulo? Tríbulo é essa prancha que aquele homem está ali em cima. Está vendo? Não está uma espécie de uma prancha? Está sendo puxada pelos bois. Você está vendo ali embaixo, é uma colheita de trigo. Esse tríbulo, ele é uma prancha de madeira. E embaixo dela ali, é cheio de pontas. E com o peso da pessoa e a pressão ali, e vai arrastando pelos bois, essas pontas, elas vão amassando o trigo e separando a palha do trigo. Por isso o tríbulo, para o trigo, é um instrumento de pressão, né? Pressão já está dizendo, é pressão, é algo que comprime, é algo que machuca, é algo que fere. E o objetivo do tríbulo é isso, é você separar a palha do trigo, né? Hoje tem máquinas que fazem isso, mas tribulação vem de tribo. Com o entendimento do significado dessa palavra, eu acho que melhora ainda mais o que Deus quer tratar com a gente nessa noite. Da necessidade da gente passar por uma tribulação. Porque a tribulação, diante de tantas coisas, ela tem propósito lindo na nossa vida. Deus está querendo tirar de nós aquilo que nos atrapalha. Deus quer tirar de nós o melhor.
Deus quer tirar de nós aquilo que pode comprometer a nossa caminhada diante dEle. Quem está entendendo isso aqui? Me ajudem. A proposta é que depois dessa palavra aqui, todos nós possamos sair daqui, quando a gente ouvir a palavra tribulação, entender de uma maneira diferente. Porque na maioria das vezes, quando a gente fala de tribulação, vem sempre uma coisa ruim. Meu Deus, é horrível, eu não aguento mais tanta tribulação na minha vida. Pois as tribulações, elas fazem parte de um processo para que a gente melhore, porque ela é o passaporte de entrada para o reino de Deus. Eu quero ir para esse reino. Amém, meus amados. Então veja só, essa moenda do trigo, ela tem esse objetivo. Então assim, todo o processo, quando nós vamos para a palavra de Deus, o processo de Deus na nossa vida é sempre de preparação. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, mas a gente está preparado para isso? E como é que a gente vai saber que está preparado? É encarando as tribulações, é passando. E como a gente vai passar por essas tribulações? É uma grande diferença. Tem gente que murmura, tem gente que quer fugir. Porque na grande verdade é essa, irmãos, quem gosta de sofrer? Né? Ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento faz parte da nossa vida. Eu lembrei de manhã, quando a gente nasce, já nasce tomando tapa? Você já viu? Nasceu, já está apanhando, Sidney. Tome. Eu acho que é algum sinal, né? Aí já chora. Estava no conforto, luzinha apagada. Aí, tome. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Por que que isso é importante para nós? Porque se eu não entendo esse propósito, eu vou sempre procurar na minha vida a facilidade. E quem trabalha com facilidade não é Jesus não, é Satanás. Ele faz promoção, ele faz oferta, ele apresenta vantagens. Todo o caminho que conduz à destruição, ele é largo. Se você vê em qualquer outro lugar alguém falar esse tipo de palavra, não, que venha para Jesus, que vai ser só vitória e milagre na sua vida, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem a ver com o reino de Deus. É onde nós precisamos, amados, precisamos com muita determinação, trabalhar uma coisa na nossa vida chamada maturidade. Precisamos ser cristãos, filhos maduros. Tudo que na verdade é vivo, a tendência é que amadureça. Já prestou atenção nisso? Uma árvore, ela de uma semente, ela cresce e depois ela dá frutos que vão amadurecer. Quando a gente nasce, nós somos bebês imaturos. Biologicamente, quando a gente cresce, o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela vai amadurecendo. Mas a gente não pode amadurecer só o corpo, a gente tem que amadurecer a mente. Tanto que Paulo vai dizer que só vai experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus também quem quer renovar a sua mente. E nossa mente precisa ser renovada em relação a esses assuntos. Deveria ser o contrário. Quando a gente, por exemplo, traz uma palavra, vamos dizer assim, de milagre, de glória, a igreja dá tanto glória. Mas quando a gente fala de que passar por tribulação, é a igreja. É engraçado, né? O povo que dá glória veio hoje para a igreja, é só para certificar. E isso exige de nós esse entendimento e essa compreensão. Mais do que nunca, nós precisamos de verdade entender o que é ter fé em Deus. Você tem fé em Deus? É tão fácil, a gente responde já no automático, né? Mas é mais do que a gente dizer um amém. É de verdade confiar no Senhor. Porque é um desafio você passar por muitas tribulações na sua vida e manter sua fé firme. É só para quem crê. Então você tem fé? Essa fé, ela tem também que nos levar
esse amadurecimento. Mais do que nunca ter fé em Deus e confiar na sua palavra. Quer ver uma coisa que a palavra fala sobre isso? Bruno, põe aí, por favor, o que Pedro disse aí. 1 Pedro 4. Isso, vai chegar lá. 1 Pedro capítulo 4. Isso. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam de quê, irmãos? Dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha o que é maturidade. Estou passando, eu estou em Deus. Quem está em Deus aqui? Estamos no Senhor. Aí vem uma grande tribulação na minha vida. Eu não posso estranhar. Não, faz parte. E detalhe, eu estou participando dos mesmos, estou seguindo Cristo. Quem está seguindo Jesus? Quem segue Jesus também participa dos seus sofrimentos. E aí Pedro diz, quando a glória dele for revelada, essa glória também se manifesta na nossa vida e a gente se alegra. Porque são esses sofrimentos em Cristo que estão aperfeiçoando e preparando a nossa vida. Ninguém amadurece na maciota. Deus, ele não cria filho Nutella, não. Homens e mulheres fortes, maduros, preparados. Quem está me entendendo? Então não posso estranhar. É antibíblico alguém querer fugir de problema em Deus. Jesus passou por sofrimento, eu não vou passar. Você entende o quanto às vezes a palavra de Deus tem sido distorcida? Só apresentando, só fala do lado das vantagens, mas não fala do processo. A palavra de Deus a gente não deve estranhar, não, irmão. Eu lembrei do irmão Lázaro. Lembra daquela música? Vou passando pela prova. Entendeu? Passando. Uma outra coisa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo o quê, irmãos? Renovados. Quando? Dia após dia. Processo. E aí vai. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe? É assim. É nesse contexto, dia após dia, né? Tem mais. Eu esqueci do finalzinho, põe aí, Bruno, de novo. Bem detalhe importante, volta lá. Faltou o versículo 16, 18. Isso. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é o que, irmãos? Passa. Mas o que não se vê é eterno. Sabe o que é que não vai passar na nossa vida? É o amor que Deus tem por nós. É o amor que Deus tem pela sua vida. Então, vamos lá, né, nessa questão da tribulação. Salmo 23, versículo 4. Eu já estou encerrando. Salmo 23, versículo 4. Mesmo que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei perigo algum. Glória a Deus, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Entende isso? Não é agradável, não é fácil passar por tribulação, pressão. Não é. Mas se tudo isso está acontecendo como uma consequência da sua busca verdadeira pelo Senhor, o Senhor está dizendo nessa noite que isso é necessário que aconteça. Porque é na tribulação que a nossa fé vai sendo provada. É na tribulação que aquilo que não presta da nossa vida vai saindo.
e só vai ficar o que é melhor. Uma pessoa madura, uma pessoa que vai crescer, que vai melhorar, preparada para receber o que Deus tem para ela. E uma pessoa assim, sabe, que vai tranquilamente entender que uma vida com Deus não significa uma vida livre de problemas. Mas uma vida com Deus significa uma vida que terá problemas, mas ao mesmo tempo vai ter a presença de Deus nos sustentando, nos fortalecendo, nos conduzindo, e a gente vai vencer isso aí. Vai passar. E é um tipo de palavra, amados, que a gente tem que trazer para a nossa vida. É sério, amados, eu tento. Mas eu sempre procuro aqui, Senhor, nunca deixe pregar o que eu quero ali. Sabe? Deus não está aqui para massagear nosso ego, não, gente. Pelo contrário, Deus nos ama demais. E quem ama demais vai sempre ensinar, vai sempre corrigir e tratar. Nas carreiras eu vi um vídeo hoje assim, tão interessante. Foi uma coisa bobinha, mas eu achei interessante. E eu acho que o cara era crente, porque no painel do carro tinha uma Bíblia, daquela Bíblia bem grossa, velha assim, sabe? Aí tinha o carro para, perspectiva do motorista, veja só. O carro para, aí o pai, bora, desce lá. Gente, uma criança, não sei, acho que tinha um ano, vai lá. Aí só via, acho que era a avó. Bichinho, não deixa, tem que aprender, bora. Vai lá. O pai mandou o menino abrir o portão, desse tamanho, o portão assim, né? Daqueles de correr. Ele não vai conseguir, não. Vai, o bichinho lá. Aí abriu. Aí o carro, não, vai fechar agora feche. Gente, eu achei isso massa. Não. Sabe? Ajuda. Não tinha nem o risco de vida para a criança. O pai só pediu para o menino abrir o portão da garagem. Né? E quantos meninos hoje que não sabem nem na padaria comprar um pão? Ninguém conhece aqui, não tem isso. Mas tem menino que não sabe ir na padaria comprar um pão. Tem medo de ir lá. Não pode pedir pelo iFood não, mamãe. Não. Rapaz. É interessante que são coisas assim, pequenas, que alimentam um processo, amados, que faz com que muitas vezes, muita gente, ela não esteja amadurecendo na vida. Quanto mais a gente tenta poupar de luta, de trabalho, de sofrimento, mas isso prejudica o nosso crescimento. Temos um Deus que nos educa. Né? Não é assim? Deus fala. Deus é um pai de muita responsabilidade. No Nordeste, Deus não alisa a gente, não. Né? Porque se alisar, estraga. Quando vier a primeira tribulação, acabou. Não quer mais, desiste e volta. Irmãos, voltando aqui para a igreja primitiva, não era fácil ser crente não, irmão. Muitos irmãos com suas casas queimadas, seus bens tomados. Gente morria dia de domingo. Sabe qual era a programação em Roma? Não era Brasil e Haiti, não. Dia de domingo era cristão sendo devorado por leão. O povo ia assistir, tinha. E mesmo assim, com tanta desgraça, com tanta perseguição, esse povo não negava Jesus. E por causa dessa perseverança e dessa fé que a gente está aqui hoje. Nós precisamos olhar e honrar esse tipo de sacrifício e testemunho para a gente. Ser cristão não é ter tudo o que se quer, não. Ser cristão é ter Jesus, aí a gente tem tudo. Mas ser cristão também é aprender a passar por tribulação. Entender que é o processo que nos faz crescer. É difícil porque a gente não quer problema. Quem tem problema aqui? E a gente quer resolver os problemas, a gente quer se livrar dos problemas. Mas os problemas estão aí para a gente enfrentar. E se eu não tiver essa capacidade, eu vou estranhar. E não sei o que é que está acontecendo. Matou até o português. Acontecendo. O que é que está acontecendo? Eu vim para a igreja, é tanto do problema agora. Depois que eu vim, por que as portas não estão se abrindo? Por que as coisas não estão acontecendo? Irmão, não esqueça nunca dessa palavra, processo.
Deus está testando a nossa fé. O que Deus tem para você é muito grande. Deus quer tanto o teu bem, quer te abençoar, quer a tua felicidade. Ele quer governar a nossa vida. O reino de Deus é o governo de Deus sobre nós. Mas para fazer parte dele, a gente tem que encarar essa tal de tribulação. Esse tribolo que às vezes dói. Oi, Jesus. Mas nunca vai além do que a gente pode suportar. Deus é fiel. Não é um Deus que se alegra com o sofrimento dos seus filhos, não. Pelo contrário. É um Deus que se compadece de nós. Mas Ele nos ama tanto que Ele também nos ensina que é por meio, muitas vezes, da dor que a gente melhora, que a gente aprende, que a gente cresce. Essa palavra é para mim. E essa palavra é para você. Espero que a gente receba e saia daqui renovado, maduro, amém, crente, amém, para quando vier a gente só dá glória. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. O que é teu, Deus guardou, ninguém vai tomar não. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele só quer que a gente deixe de ser menino. Com todo respeito, vamos deixar de ser menino e bora amadurecer. Quais são as tribulações que têm vindo na sua vida? Pode ter certeza de uma coisa: elas nunca vão ser maiores do que Deus. Nenhum problema é maior do que Deus. Nenhuma luta é maior do que Deus. Se Ele permite, é porque Ele sabe que a gente consegue. Ele cuida da gente. Amém, meus amados. Bora para o reino de Deus. Vamos entrar no reino de Deus. Vamos tomar posse do reino de Deus. Então diga graças a Deus. Essa é a palavra dele para nós nessa noite.